Oi, eu sou a Ana Lu. Oi, eu sou a Amanda. E esse é o Só Mais Uma Coisa. Gente, no episódio de hoje viemos falar sobre comparação. Eu acho que foi Uhum. um tema que, enfim, a gente já deve ter falado de forma superficial ao longo dos nossos episódios, mas nunca falou diretamente sobre comparação. E foi Sim. um tema que eu trouxe e que eu fiquei pensando muito, porque eu andei muito reflexiva sobre isso na minha vida ultimamente. Muito principalmente com relação ao meu consumo de redes sociais, enfim, a vida que a gente leva. E tipo, gente, quando que a gente normalizou, tipo, acompanhar a vida de todo mundo numa telinha de celular e achar que aquilo é a realidade e Aham. que a gente pode se comparar de todas as formas, enfim, com as pessoas. Enfim, eu também li um livro esses tempos que era com relação a, tipo, você gostar da sua vida e você ver propósito na sua vida. E eu sinto Grande que, tema. enfim, exato, eu não vou querer entrar muito nisso, mas ao mesmo tempo, tipo, lendo esse livro e fazendo essas reflexões, eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu nunca vou ver propósito na minha vida e ser realmente feliz se eu ficar me comparando em absolutamente tudo com todo mundo. Porque, enfim, se comparar, basicamente, você fica se sentindo insuficiente, sabe? É uma sensação Uhum. muito ruim. Não necessariamente também você vai se sentir insuficiente, você pode sentir inveja, que também é um sentimento que não é legal. Tipo, por mais que eu sinta inveja das pessoas, eu sei que você também sente. Todas as pessoas que estão ouvindo aqui sentem. Não vem com essa de que você não Uhum. tem inveja, que você tem. Mas não é uma coisa legal de ficar se cultivando, sabe? Sim. Tipo, enfim, eu ando muito reflexiva sobre isso na minha vida em vários aspectos. Começa muito, tipo, com relação à imagem física, corporal, mas também vai pra tantos outros pretextos. E assim, essa coisa da gente se cobrar, uma autocobrança absurda, tipo, muito também pelo fato de não sermos mulheres, enfim, ter nosso recorde de classe e raça, enfim. Mas é muito difícil, tipo, a vida que a gente vive hoje em dia, tipo, que é extremamente conectada, que tem, enfim, todos esses estímulos, a gente não se comparar. E eu acho que a gente não raciocina, assim, sabe, exatamente o que tá rolando. Tipo, que tudo vem meio que de uma comparação inicial, que faz a gente ter vários sentimentos muito ruins e, enfim, sei lá, foi um tema que eu resolvi trazer aqui, porque eu acho que a gente tem que ficar consciente, sabe, da comparação, o que ela tá causando na nossa vida, os impactos disso. Então, a ideia, assim, é falar um pouco sobre a comparação, só que em diversos aspectos também, sabe, não Uhum. necessariamente de uma coisa só, porque, enfim, se comparar pode gerar muitos gatilhos emocionais e, Sim. enfim, um pouco isso. Amiga, eu acho que também é um baita tema, porque eu acho que ele surge em várias esferas da vida. Várias, várias, várias. Tipo, você fala Sim. de comparação, eu penso numa época que eu era mais nova, da época da escola. Eu acho que é uma época que a gente se compara muito. Isso tem um Sim. impacto gigantesco, assim, na nossa É. vida. E a gente não para pra pensar sobre isso. Tipo, principalmente agora que a gente é adulta. Mas, mesmo na nossa vida adulta, isso tem um impacto. E eu acho que Sim. isso tá tão presente na nossa infância, pelo menos na minha, não quero falar pra todo mundo. Mas na minha infância esteve muito presente, tipo, seja questão de nota, quanto questão de, tipo, ai, quem tá chamando mais atenção de, tipo, meninos. Tipo, isso sempre foi presente. Sim. Sim. E eu acho que talvez hoje em dia não seja tanto, mas ainda tá lá. Eu acho que isso não vai só embora, né? Sim. Nossa, eu acho muito legal isso que você falou sobre, enfim, a infância e como que a comparação ela passou na nossa vida, assim. Acho que talvez seja legal a gente compartilhar um pouquinho disso. E como é muito louco, né? Porque a comparação também ela vem de um lado da gente começar a formar um pouco da nossa personalidade, né? Eu sinto que a gente se compara muito com as pessoas, porque a gente se espelha nas pessoas e a gente fica tipo, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? E aí a gente vai vendo o que que a gente se encaixa e o que que a gente não se encaixa. Também tem um pouco isso, mas porque a gente se espelha muito nas outras pessoas, eu sinto que vem uma cobrança muito grande também, sabe? Com relação, enfim, com relação a tudo que, tipo, acontece, assim. A gente vai olhando para as Uhum. outras pessoas do nosso lado e vai ficando tipo, putz, por que que eu não sou tão boa como as pessoas, sabe? Por que que o meu natural não é tão legal quanto o natural dessa pessoa, sabe? Uhum. E, assim, consigo. Acho que, tipo, um dos grandes pontos, assim, de comparação na minha vida, eu sinto quando eu era mais nova, era muito isso, de tipo, ai, os meninos, com relação a quem chamava mais atenção, com Uhum. relação a quem tinha mais amigo também. Eu lembro que tinha uma Sim. insegurança muito grande em volta disso, tipo, homens, amigos, e aí também tinha uma insegurança minha com relação à nota, tipo, na escola, assim. Eu lembro que isso era uma coisa, assim, que eu ficava, tipo, não, mas eu sou inteligente, então eu tenho que ir bem na escola. Só que não era uma coisa muito de, tipo, eu queria aprender, sabe? Mas eu queria, tipo, me destacar das outras pessoas. Enfim, teve, óbvio que assim, também é uma coisa que eu queria, tipo, falar, não só criticando a comparação, eu sinto que também, às vezes, ela pode levar você pra vários lugares legais também, sabe? Então, tipo, putz, você se comparar com outra pessoa, você fala, putz, quero chegar lá Chegar onde essa lá. pessoa tá, exato, isso ser um exemplo, enfim, e ser uma força motriz ali pra você mudar coisas que você queria mudar na sua vida, enfim. Mas tem uma pressão psicológica ali em cima dessa questão de se comparar, e eu lembro de quando
quando eu era mais nova, de eu me comparar muito nesses aspectos, assim, sabe? Acho que hoje em dia eu consigo ser mais segura, mas querendo ou não, tem outras camadas, assim, que quando a gente vai ficando mais velho, vai aprofundando outras coisas, sabe? Quando a gente é criança é mais simples. Tipo, comparação são em 3 aspectos. Tipo, hoje em dia, na minha vida, eu me comparo de várias formas, em vários contextos, e às vezes eu nem percebo que eu tô me comparando com as outras pessoas, sabe? Sim. Eu acho que é por isso que esse tema é tão difícil pra eu vir aqui falar sobre. Tipo, só um backstage, assim. Tipo, antes da gente começar a gravar, eu falei, tipo, Amanda, você toca o episódio, quando você precisar de uma provocação minha, eu vou lá e eu tento agregar. Porque eu sinto que, sei lá, na minha infância, era muito claro pra mim quando eu tava me comparando com os outros. Então, era nessas esferas mais simples. Eu acho que, tipo, não querendo dizer que a vida é mais simples na escola pra todo mundo, nem que, enfim, seja uma Sim. regra. Mas eu sei, a minha vida da escola, a minha vida era a escola, entendeu? Minha vida era tirar aquelas notas, minha vida era a minha convivência com aquelas pessoas. Tipo, claro, tem um pouco da minha vida aqui com a minha família, tem a vida, tipo, meus primos, sei lá, com a galera do meu condomínio. Apesar de que eu nunca tive muitos amigos no meu condomínio, mas enfim. Tipo, as outras esferas são muito secundárias. A esfera escola, ela é muito presente. Então acho que eu tava mais consciente nisso, em questão de nota, de meninos, enfim. Hoje em dia, quando você fala de comparação, eu parei pra pensar e fiquei tipo, será que eu me comparo hoje em dia? Mas só de você falando das coisas, eu fiquei tipo, cara, óbvio. Hoje eu fiz uma aula de pilates e eu ficava olhando pro lado pra ver, tipo, como as pessoas estavam fazendo as coisas. Então, tipo, vem um lugar de, tipo, eu não sei exatamente como fazer isso, vou olhar que essa outra pessoa fazendo. Mas também, tipo, às vezes eu me olhava no espelho e falava, será que eu tô bonita fazendo isso? Tipo, entendeu? Aí, não sei, tipo, será que eu aguento fazer isso mais do que esse exercício mais do que tais pessoas estão na aula comigo? Será que, enfim, tem essa questão. E também tem a das redes sociais, que, tipo, não sei, eu acho que é tão parte da nossa rotina que a gente nem para pra pensar sobre isso, mas é o mais óbvio, né? Então, e talvez, sei lá, a comparação que eu faço hoje em dia, tipo, a gente chegou a comentar isso no episódio que a gente gravou com a Laís, que foi Pare de Odiar o Seu Corpo, que a gente falou sobre parar de seguir pessoas que você se compara e você se sente mal vendo essa pessoa, entendeu? Então, tipo, Sim. às vezes essas dá uma cortadinha, enfim, eu acho que eu cheguei nesse lugar na minha vida, mas eu me comparo com outras coisas não tão óbvias quanto a questão de corpo, sabe? Imagem corporal. Sim. Eu tô seguindo pessoas que, por exemplo, fizeram faculdade comigo. E eu vejo, tipo, mano, a pessoa viajando o mês inteiro, tá na Mano, Europa, tá? gatilho, tá todo mundo no Eurosamba da nossa faculdade. Juro, Tipo, e eu fico tipo, mano, primeiro, como você conseguiu tirar férias no seu trabalho? Isso já, seu trabalho, então, é melhor que o meu, que você consegue tirar férias. Você ganha mais que eu, porque, mano, é caro você viajar tanto assim. Tipo, o que tá acontecendo, entendeu? E aí, é uma comparação que, tipo, tudo dá pra comparar, a gente só, tipo, acho que não para pra pensar tanto. sim. Eu acho que, enfim, um dos grandes, sei lá, como é que eu posso falar? Tipo assim, eu acho que foi meio que a gota d'água com relação à comparação pra mim. Foi quando a gente foi pro Rio, que aí eu fiquei sem mexer no meu celular, e aí eu vi o tanto que eu estava muito mais feliz. E aí, isso foi uma coisa que eu fiquei muito, tipo, em choque, assim, que eu falei, caraca, realmente minha relação com as redes sociais tava muito tóxica, no sentido de que, tipo, putz, eu não parava de me comparar com ninguém o tempo inteiro, e ao mesmo tempo eu ficava toda hora olhando pra dentro de mim, sabe, o tempo inteiro. Eu não conseguia, tipo, viver os momentos sem estar extremamente consciente da pessoa que eu sou, tipo, ou do que eu tava falando, ou do que eu tava fazendo, ou de como eu tava me vestindo, ou de como meu corpo era. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, é loucura passar a vida inteira super consciente de mim mesma, porque o tempo inteiro eu tô me comparando com outras pessoas. Tipo, eu não posso só ser eu e, tipo, viver o momento e aproveitar e ser feliz. E isso foi uma coisa que me gerou muita reflexão, assim. E hoje de manhã, de novo, eu tô fazendo um programa de voluntariado com pessoas que têm deficiência, e aí eu sou guia dessas pessoas correndo. E aí hoje eu fui correr com um grupo eram 2 mulheres e o atleta com deficiência era homem. Só que 2 dessas pessoas que estavam correndo comigo são pais. E aí eles estavam contando muito, tipo, sobre os desafios de ter filho para adolescente e tal. E aí a gente entrou no tema rede social e, enfim, a gente começou a falar muito sobre essa questão de, tipo, autoestima, da criança ser exposta a muita coisa ruim, que o algoritmo é voltado pra, tipo, a criança querer consumir mais coisa. E aí depois eu virei e falei assim, porra, mas não é só a criança, sabe? Tipo, nós somos vítimas, nós adultos já sofremos os impactos disso também, sabe? Sim. E aí é engraçado, eu, tipo, conseguir falar isso de forma tão simples e tão fácil, pensando numa criança. Por exemplo, gente, eu fiz meu TCC sobre isso, sabe? Sobre, tipo, propaganda infantil em redes sociais. E eu não consigo, tipo, olhar e ver que realmente o que eu sou exposta nas redes sociais é uma coisa que realmente me faz muito mal, sabe? E aí, enfim, eu tô numa fase que eu tô muito reflexiva com isso. Eu tô muito reflexiva também com o meu uso das redes sociais também. Tipo, quando eu começo a ver que tá entrando meio que num buraco baixo astral, eu, tipo, paro de mexer. Eu também tô começando a olhar pro lado e ver, assim, o tanto que a gente tá, tipo, numa sociedade muito zoada, que a gente normalizou todo mundo ficar mexendo no
telefone, tipo, em todos os ambientes, todos os momentos. Tipo, as pessoas não prestam mais atenção pra onde elas estão andando, o que elas estão fazendo. Tipo, é todo mundo meio zumbi, assim. E fica lá naquele mundinho que, tipo, não é verdade, sabe? A pessoa que postou aquela foto, gente, ela, tipo, já tá mexendo no celular pra ver as pessoas que viram a foto que ela postou. Ela não está vivendo aquele momento que ela publicou. E aí, é tipo loucura, só que é meio isso. E a gente normalizou ficar, tipo, com uma telinha do celular, olhando o dia inteiro e, tipo, se comparando. Literalmente é só isso que a gente faz. A rede social, ela tem esse intuito de se comparar e de achar coisa que a gente não tem, que também é uma forma de se comparar, que, tipo assim, a influencer, ela tem tal coisa, eu preciso comprar essa coisa. Então, esse sentimento de insuficiência, assim, tão grande, tão descarado. E, tipo, que nem a Ana Lu falou, é o mais óbvio, mas ao mesmo tempo não é o óbvio pra gente, sabe? Tipo, Sim. não sei explicar. Tipo, pessoas, nós que estamos vivendo essa fase de, tipo, ser muito conectado e tá nas redes sociais, tipo, às vezes a gente não consegue pensar o óbvio, sabe? Tipo, putz, isso aqui não é legal, porque eu fico me comparando com Deus e o mundo, porque eu fico querendo comprar tudo que tem, tipo, no Instagram, e aquilo realmente não vai me fazer feliz, porque vai chegar daqui a 5 dias na minha casa e eu nem vou lembrar mais por que eu comprei aquele negócio. Tipo, sabe umas coisas assim? E acho que, tipo, as redes sociais têm muito isso, porque expõe muito. E aí pode ser qualquer rede social também, porque, gente, pra mim não existe rede social também mais tóxica que o tal do LinkedIn. Tipo, gente, como eu odeio aquele lugar, aquele recinto. Tipo, todo mundo arrasando, as carreiras dos sonhos. Tipo, as pessoas, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo. Tipo, gente, não, eu me sinto uma garota, sabe? Tipo, cara, o mercado de trabalho é muito difícil de saber navegar. Enfim, quando você vai ver, tem rede social pra tudo, tem exposição de tudo, tá todo mundo vencendo na vida, menos você, seu otário. Então, sei lá, essa preocupação, assim, essa vontade de querer falar sobre comparação, ela vem muito desse lugar pra mim. Sim. Amiga, eu parei pra pensar. E agora eu vou levar vocês em uma viagem comigo. Que nem qualquer coisa. Todo meu discurso aqui no podcast é o mesmo. Assim, tipo, tudo. Assim, comparação em si não é ruim. Ela só começa a ser ruim quando você pega um pouquinho no excesso. Então eu tava pensando, tipo, nessa situação do Pilates. A comparação é boa que eu sei de onde eu tenho que partir, entendeu? Então, tipo, Sim. eu tava vendo, não sabia exatamente como começar a fazer esse exercício. Eu olhei pro lado, copiei a pessoa do meu lado. Beleza. Você vê lá, assim, beleza, o que eu consigo fazer. E a comparação, ela também começa a ser boa pra você se testar um pouquinho. Porque às vezes você pega alguém que, enfim, não sei. Vamos supor que. Agora eu tô falando de esporte, né? Então vamos supor. Uma pessoa que tem um biotipo parecido com o seu. Pô, se essa pessoa que tem o mesmo biotipo que o meu treina as mesmas quantidades de vezes por semana tá conseguindo fazer isso, então talvez eu consiga fazer isso também. Você vê, assim, quando você consegue fazer. Enfim, eu acho que é bom pra criar motivação na vida, entendeu? Só que começa a ficar ruim quando vai um pouquinho. Sai um pouco disso. Eu tava pensando também, tipo, comparação é ótimo quando vem isso de inspiração. Vem motivação, vem inspiração. Eu lembro muito que quando eu era, tipo, mais nova, eu sempre fui muito do YouTube e eu sempre fui muito influenciada. Então eu sempre tinha aquelas influenciadoras que, tipo, elas começavam a usar um colar, eu queria um colar igual. Elas começavam a usar uma marca de roupas, eu queria comprar as roupas daquela marca, enfim. E eu admirava muito ela. Essa comparação de eu me comparar a elas, eu querer ser igual a elas, tipo, vinha muito de um lugar de inspiração. E quando você parar pra pensar, tipo, em moda, em conteúdo de beleza, é um conteúdo que eu amo consumir. E vem muito enraizado na comparação. E não necessariamente é ruim. Eu gosto de ter, tipo, essa inspiração. Sim. Mas, não sei, eu lembro que. Nossa, gente, isso é abrindo um pouco da minha vida. E sempre dá um medinho de você contar uma história aí, tipo. Mas eu vou contar porque eu acho que cabe um pouco. Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu, enfim, tava lá, né, me adaptando a uma escola nova. E eu tive uma amiga que veio da mesma escola que eu. E a gente sempre teve, tipo, notas parecidas, enfim. Aí eu lembro que eu fui mal numa prova. E, tipo, a primeira reação dos meus pais foi, tipo, mas e tal, amiga? Ela foi mal também? E ela não tinha ido mal. E eu só fiquei, tipo, muito brava. Que, tipo, a primeira reação dos meus pais foi perguntar como tal pessoa tinha ido. E eu entendo que, tipo, vem de um lugar de, tipo, cara, vocês têm mais ou menos o mesmo patamar. Então é, tipo, ou a culpa foi sua, que eu acho que foi a conclusão que eles chegaram. Ou, tipo, a prova foi difícil mesmo, entendeu? Mas eu acho que meio isso, entendeu? Disso da infância e até dos pais questionarem. Eu não acho que meus pais estavam necessariamente errados. Eu acho que veio de um lugar justo esse questionamento. Mas naturaliza muito a questão da comparação, né? E isso Sim. foi uma comparação que me deixou mal, assim, na época. Eu fiquei tipo, pô, se ela tivesse ido mal também, então tudo bem? Tipo, não ia estar tudo bem, entendeu? Mas ia tranquilizar os meus pais. E isso, sei lá, às vezes tô nessa aula do Pilates. Eu fui com uma amiga hoje. Pô, os exercícios que eu não conseguia fazer e ela também não conseguia, eu não me sentia mal de não conseguir fazer, Sim. entendeu? Então, não sei, às vezes quando você se coloca pra baixo, entendeu? Numa situação com isso de comparação e cria esse sentimento de tipo, cara, então eu falhei. E esse sentimento de falhar é a pior coisa. E às vezes você pode olhar pelo lado positivo e falar, ok, então essa situação, enfim, da nota, da prova que eu fui mal, eu vim
Então, tipo, pô, minha amiga foi bem, então eu tenho a capacidade de ir bem, vou tentar me esforçar mais um pouco, porque eu sei que eu consigo fazer isso. Ou, tipo, tô lá no Pilates e minha amiga que tem o mesmo perfil, assim, atlético que eu consigo fazer, então eu vou tentar me esforçar aqui pra fazer. Mas, enfim, questionar um pouquinho quando que isso começa a extrapolar e te fazer mal, entendeu? Enfim, aí só pra finalizar o raciocínio, eu comecei, e talvez eu esteja fazendo uma reflexão muito simples, que, tipo, isso seja meio óbvio, mas eu comecei a pensar sobre isso enquanto você falava. Eu tava pensando, tipo, a comparação, ela é boa, porque todos nós somos seres humanos e todos nós somos diferentes. Então, a comparação cria, tipo, meio que um guia, certo? Tipo, Uhum. meio um patamar, uma linha de, tipo, onde eu posso estar. Mas isso também é quando a comparação começa a ficar ruim, é, tipo, vem do mesmo lugar. A comparação é ruim porque todos nós somos diferentes. Então, tipo, Sim. eu tenho agora pegando isso da imagem corporal, eu tenho, tipo, ossos, uma configuração corporal diferente de tal pessoa que eu admiro. Eu nunca vou ter Sim. o corpo dessa pessoa, por exemplo. Então, tipo, aí começa a ficar um pouco problemático. Ou, tipo, essa questão de timeline da vida. Você tem que ter tido seu primeiro beijo com 12 anos. E é isso normal. Sim. Se você não teve seu primeiro beijo quando você fez 13 anos, acabou sua vida. Você agora é uma estranha, entendeu? Então é meio tipo, não sei, eu acho que cria, sei lá, um guia que às vezes é bom. Porque, mano, a vida humana é tipo, o que você tá fazendo aqui, entendeu? Se você não tem um guia, o que você faz? Mas também, tipo, acho que a gente levou isso de ter, tipo, sei lá, um norte. Extrapolou Ao muito a extremo, ao ideia. extremo. Não, e antes, assim, eu não sei, as pessoas falavam muito, tipo, era aquela comparação muito geral, assim, de tipo, tá, com 30 anos você vai estar casado e vai ter uma casa própria. Agora, já passou pra, tipo, outras coisas que você nem sabia, tipo, que Sim. era um objetivo. E às vezes é importante também a gente parar pra pensar se o que você tá se comparando é o que você realmente queria fazer? Tipo, aquilo que você sente, tipo, uma invejinha e que você fica, tipo, putz, sei lá. Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da corrida que eu corro. Tipo, por exemplo, pode ser que a pessoa não queira correr, mas aí ela viu que eu acordei cedo e eu já corri, ela fala, tipo, nossa, a Amanda já foi correr. E aí isso já vira, tipo, meu, mas às vezes você nem quer, às vezes você nem tem vontade. Tipo, já parou pra pensar sobre isso? Tipo, sei lá, às vezes eu fico pensando muito nisso, assim, compartilhando um pouco agora sobre carreira. Isso é uma coisa que às vezes, eu acho que é um dos lugares da minha vida hoje em dia que é o que eu mais me sinto insegura em muitas vezes. Às vezes, por quê? Porque eu sou jovem, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo com minha carreira ainda, entendeu? Eu acabei de me formar na faculdade, e toda coisa que eu faço parece que eu já tô, tipo, indo pra um caminho e eu já tô decidindo alguma coisa. E aí, toda vez que eu olho pro lado, também parece que eu vejo as pessoas, elas já estão muito resolvidas, elas já sabem o que elas querem fazer. E isso me gera muita insegurança. E assim, eu trabalho com pessoas que querem coisas muito diferentes de mim. E isso é uma coisa que às vezes eu fico, tipo, putz, essa pessoa quer tanto esse negócio, será que esse negócio é legal? Será que, tipo, o que eu quero fazer realmente não é o que eu quero fazer? E, ao mesmo tempo, eu preciso me desprender disso, porque senão eu nunca vou encontrar o que eu quero fazer. Porque toda vez alguém vai falar que é apaixonado em alguma coisa, eu vou ficar na dúvida se eu talvez vou ser apaixonada naquilo também. E parando pra pensar na minha vida, eu sinto que foi muito assim, sabe? Eu acho que eu fui começar a tomar realmente decisões sobre o que eu realmente queria fazer. E aí parar de ficar me comparando com as outras pessoas bem mais tarde. Tipo, mesmo escolhendo meu curso, assim. Eu escolhi fazer direito porque eu achava que era um curso amplo que não ia me reduzir as coisas. Porque eu olhava muito pras pessoas e via o que elas estavam fazendo e eu falava, também quero. Eu quero isso aí que você tá fazendo, eu quero isso aí que você tá comendo, sabe? Tipo aquele negócio assim, nossa, da outra pessoa parece muito mais legal. E ao mesmo tempo, tipo, cara, eu nunca vou conseguir, enfim, ser feliz no que eu tô fazendo e, tipo, ver propósito no que eu tô fazendo. Você fica toda hora olhando pro lado e fica, tipo, me comparando e sentindo que o que eu tô fazendo não tá certo e insegura das decisões que eu tô tomando. E querendo ou não, poxa, eu já tenho maturidade, eu já tenho idade pra tomar as decisões, sabe? Pela minha vida. Não adianta ficar me comparando com as pessoas ao meu redor o tempo inteiro, porque senão eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Então, a comparação também pra mim vem muito nesse lugar, assim. Das vezes eu fico muito insegura das decisões que eu tô tomando na minha vida, porque eu tô me comparando com outras pessoas que querem coisas diferentes de mim, sabe? Tipo, não sei se ela compartilha disso ou entende isso, amiga. Sim. Não, às vezes. Mas eu vou, tipo, não sei se você quer falar um pouco mais sobre isso, mas isso me lembrou de uma coisa, que a grama do outro sempre vai ser mais verde. Sim. Independentemente do, tipo, do tema. E eu acho Mano. que isso, querendo ou não, é porque eu não vivo na cabeça dos outros e eu nunca vou saber a história inteira dos outros. E eu sou uma pessoa, Exato. tipo, muito curiosa de saber a história das pessoas. Então, tipo, é bem bizarro saber que, tipo, eu nunca vou viver na cabeça dessa pessoa por um dia e saber, tipo, como é que é, entendeu? E eu sou uma pessoa, eu já cheguei a comentar isso aqui no podcast, tipo, eu me comparo muito, tipo, sei lá, eu acho que as pessoas são muito superiores mentalmente do que eu. Então, tipo, eu tô numa situação social e eu sou a única pessoa que tá ansiosa. Tipo, ninguém mais aqui tá ansioso. E é óbvio que eu penso isso porque eu não tô na cabeça de mais ninguém, eu só tô na minha. Mas eu posso muito bem estar muito errada. E provavelmente estou. Sim. E, tipo, é por
isso. E isso é muito óbvio. Eu tô com medo de estar soando muito óbvio aqui nesse episódio, mas, tipo, é óbvio que eu vou achar que a outra pessoa aqui, enfim, pode ter ralado, trabalhado o ano inteiro e agora tá numa viagem na Europa, e eu só tô vendo isso, eu tô tipo, ai, a vida dessa pessoa é perfeita, Ou, ela vai pra amiga, Europa. ela pode ter sido demitida. E aí ela pegou o Ah. dinheiro da demissão e foi pra Europa, entendeu? Exato. Tipo, você nunca sabe a história inteira. E por isso que a grama do outro é mais verde. Mas, Sim. tipo, é meio que. Enfim, você falou, eu não sei nem se você quer voltar ao ponto que você tava falando, mas eu tava Não. tipo, cara, a grama do outro. E, tipo, todo mundo sabe isso. Isso é Sim. uma frase amplamente conhecida. Mas, tipo, literalmente. Sim. Mas ao mesmo tempo eu queria muito saber como que é a sensação de, tipo, ser muito segura de alguma coisa, assim, sabe? Eu acho Sim. que eu sou uma pessoa muito influenciável. Tipo, já falei isso várias vezes. Eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast, mas eu já falei isso pra todos os meus amigos. Eu não tenho nada disso assim, ai, não sou influenciável, eu sou. Eu adoro ver coisa nova. Eu também. Eu vi uma coisa que eu gostei, eu vou copiar. Tipo assim, saibam disso, se vai ser minha amiga. Pode ser que eu goste de uma roupa sua, vou perguntar de onde é, eu vou comprar igual, entendeu? Eu sou essa pessoa. Eu também. E assim, eu queria muito, às vezes, ter alguma coisa na minha vida que era tipo assim, cara, genuinamente eu. E às vezes eu não sei se eu tenho isso. Eu acho que a única coisa que eu realmente sinto que é genuíno meu é o negócio de correr. Tipo, o resto, eu acho que já é meio, tipo, A corrida eu realmente gosto de fazer. Tipo, não é muito pro lugar de comparação, sabe? Tipo, é um negócio que eu falo, tipo, que legal. Mas assim, tipo, o resto na vida, eu sinto que eu me comparo muito com as pessoas, assim. Óbvio que tem outras coisas que eu gosto de fazer. Tô metendo louco aqui, né? Mas assim, Eu tava de uma maneira impossível. mas às vezes eu fico, tipo, muito me comparando em muita coisa. Tipo, a forma como eu visto, o que eu como, onde eu vou, tipo, pra onde eu vou viajar. Tipo, óbvio que eu sei que tem uma autenticidade, eu escolho as coisas comparando com as outras pessoas. Mas às vezes ao tempo eu fico, tipo, meu Deus, até que ponto isso é uma decisão minha, sabe? Tipo, Justo. que ódio. Até que ponto eu não fui minimamente influenciada por uma coisa que alguém falou 5 anos atrás. Total. Mas, amiga, eu acho que, tipo, eu não sei quem me falou isso. Eu acho que pode ter, inclusive, ter sido você. Que Meu eu Deus. meio que. Lembra quando eu falei, tipo, eu já tive muito essa crise existencial do, tipo, não sei quem eu sou? Eu cheguei a comentar isso no podcast. Tipo, será que eu sou o tipo de pessoa que quer fazer intercâmbio? Aí eu fiquei, tipo, tá, então vou fazer, né? E descobri. Mas, tipo, isso fui eu. Era eu querendo fazer intercâmbio. Não era mais ninguém. Mas, tipo, acho que foi você que falou isso. Amiga, você é muito autêntica com o seu gosto musical. Você Sim. não liga que as pessoas falam, ai, mas fulaninho, underground. Não, gente, eu gosto de Taylor Swift, ponto final, entendeu? E, tipo, eu acho que a gente é muito mais autêntica do que a gente se dá crédito, entendeu? Por ser. Eu acho que. Enfim, mas a comparação ainda assim é uma grande questão nas nossas vidas. Eu acho que essa reflexão é muito Sim. válida, muito, muito válida. Mas, tipo, a gente é muito mais autêntica do que a gente acha que é. Tipo, eu não acho que eu inventei da minha cabeça que eu queria ser advogado, que eu queria fazer direito. Tipo, ai, porque alguém falou que era uma profissão boa. Não, tipo, eu acho que tem um mérito aí. Falando em terapia, eu fico, Sim. tipo, sim, eu sempre fui chata, que sempre quis provar meu ponto. Tipo, faz sentido na minha personalidade. Então, tipo, a gente tem que se dar mais crédito. Mas, mano, eu achei esse tema muito interessante pra gente parar e pensar, tipo, quais são as pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente se compara e como isso afeta a gente. E eu queria voltar um pouco, amiga, porque a gente comentou, tipo, aquela comparação feminina que eu lembro que, tipo, eu tava falando isso pra você quando a gente foi pro Rio. Gente, eu e a Amanda, a gente foi pro Rio. Aí teve uma bela noite que, tipo, nossas duas amigas que foram viajar com a gente queriam continuar no rolê. E eu e a Amanda ficou, tipo, gente, beijos. Aí a gente foi, tipo, pro McDonald's e voltamos pro apartamento pra ir dormir. E a gente não calou a boca um segundo. Foi, tipo, bem a ideia do podcast, que, tipo, você tá lá, blá, 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 com sua amiga, 3 horas da manhã, e você fala, amiga, só mais uma coisa, deixa eu só terminar esse assunto. Sim, Tipo, o foi assunto não literalmente isso. acabava. Aí, tipo, a gente fez, gente, cronologia de todos os meninos que a gente já gostou na nossa vida. Foi muito engraçado, tipo, Foi o nome e muito sobrenome bom. de cada um deles. Tipo assim, do fundamental até Todos. o ensino médio. Todos. Exato, todos. Não escapou nenhum. É muito bom. Mas, tipo, enfim, quando eu tava te contando isso, eu acho que, tipo, eu falei que tinha uma comparaçãozinha, tipo, ai, entre as meninas, sempre, tipo, às vezes tinha um menino que todas as meninas gostavam. Era tipo, de quem será que ele vai gostar? E aí, no já final, vem ele a era comparação. Mas eu lembro de comentar com você que eu ficava, tipo, cara, eu tinha muita curiosidade sobre como eram as dinâmicas entre os homens. Porque, tipo, a hierarquia de meninas, pra mim, era muito clara. Tipo, a menina mais popular era a loira bonita. Aí, tipo, outras meninas muito bonitas, tipo, desde criança também eram populares. E, tipo, tinha uma hierarquia muito clara. E, tipo, Eu tava, ainda bem tipo, que eu na era base da engraçada. hierarquia, assim. Mano, eu tava, tipo, eu, tipo, não sei, eu transitava, Nossa, entendeu? não. Quando eu era mais nova, eu não era nem engraçada, entendeu? Então eu tava, tipo assim, na base. Eu tive que construir a minha personalidade depois, entendeu? Foi pedra Então, por pedra. fundamental foi, tipo,
Baixo astral. Mas, enfim, tipo, tudo isso, essa digressão, pra falar que, tipo, desde criança eu ficava, tipo, cara, a vida dos homens é muito mais simples. Tipo, não Sim. tem essa hierarquia. Claro, pode ser que eu esteja muito errada, né, gente? Porque eu nunca participei desse mundo aí dos homens, mesmo quando a gente era criança. Mas eu ficava, tipo, cara, a vida é muito mais simples pra eles. Tipo, eu não via uma hierarquia clara. Eu acho, por isso, por a gente estar tão imersa nesse mundo, que, tipo, gente, meu dia a dia era, tipo, ai, que saco, eu não tô recebendo a atenção do fulano, porque o fulano gosta da menina, porque a menina é muito mais bonita e inteligente que eu, e não sei o quê. Entendeu? Tipo, Sim. isso fazia tanta parte da gente, tipo, cara, como isso influencia a gente até hoje, entendeu? Sim. Não, e assim, fazendo um comentário sobre isso, tipo, pode falar que, nossa, ambiente masculino é muito tóxico, eles nunca vão ter blá blá blá. Foda-se. Agora falando uma coisa assim, tipo, cara, o objetivo, pelo menos quando eu era mais nova, era, tipo, a menina não pode ficar sem ninguém, entendeu? Ela não pode acabar sozinha. O do cara, ele, tipo, ele arranjar uma menina bonita, entendeu? Ele tá com a mais bonita. Tipo, era meio que isso, sabe? Então, olha a diferença. Tipo, a nossa era, tipo, mano, qualquer coisa Sim. é dentro, porque, tipo, eu não posso acabar sozinha, não posso ser a única menina que nenhum menino vai gostar. E Aham. os meninos era tipo, ai, eu quero a mais bonita. Tipo, é Isso. isso. E eu sou horroroso, mas eu quero a mais bonita. Tipo. Exato. E assim, você vê, tipo, hoje em dia até, cara, a quantidade de menina linda que eu sigo, que, tipo, namoram Jurandirs horrorosos. Tipo, amiga, hoje eu vi foto de uma menina que estudou com a gente. E eu vi do namorado dela, os dois juntos. E eu fiquei, tipo, mano, ela é, tipo, uma das pessoas mais feias do mundo. E eu fiquei, tipo, em Depois choque, eu quero assim. saber quem é, mas abafa. Exato. Mas assim, tipo, nesse nível, sabe? De, tipo, Uhum. olhar e eu falo, cara. E assim, não é que é uma menina, tipo assim, não sou amiga dessa pessoa, enfim. Mas não é que são mulheres que, tipo, só são bonitas. Não, elas são bonitas, elas são inteligentes, elas, tipo, Uhum. sabem conversar, vão ser, sei lá, futuras boas esposas, enfim. E Uhum. o cara, tipo, mano, é um horroroso que tá lá, tipo, esperando essa mulher diva resolver a vida dele, sabe? Tipo, mano, Juro. que Não, amiga, inferno. vamos nem começar esse tópico aí. Mas eu tava pensando que, tipo, hoje em dia, eu não sei se a gente cresceu como sociedade ou se é porque a gente É. cresceu e, tipo, a vida não é essa selva que era no É. ensino médio. Tipo, gente, a representação de meninas malvadas, Mean Girls, tipo, quando tudo vira Ela uma é selva, real. ela Por isso- é real. É por isso que é tão hit aquele filme, entendeu? Exato. Porque ele, tipo, É por isso ilustra que é bem tão no que é o hit. ensino médio. Tipo, ele ilustra tão bem a vida real. Tipo, é exatamente essa dinâmica da Regina George. Gente, eles... Certinho. Exatamente isso. Certinho, toda garota viveu isso. Mas, tipo, eu não sei se a gente evolui como sociedade ou se, tipo, a gente, hoje em dia, somos adultas. Mas, tipo, eu lembro que antes, tipo, você falou desse negócio da roupa. Tipo, eu sou o tipo de pessoa que vai lá pra minha amiga, tipo, gostei da roupa dela. Eu vou perguntar, amiga, de onde é essa blusa? Tipo, gostei, vou atrás da loja. Se pá que eu vou atrás da mesma blusa, entendeu? Exato. E eu lembro que, tipo, quando a gente era criança, era um negócio assim, tipo, mano. Era um negócio, tipo, aqui tem o melhor guarda-roupa, entendeu? E, tipo, eu não vou liberar os meus segredos. Então era tipo, eu lembro que tinha vezes que eu perguntava, tipo, ai, onde você comprou essa blusa? E tipo, ai, não falo de onde eu comprei minhas roupas. Era um bagulho assim. Amiga, mas eu posso falar, isso existe hoje no mundo adulto e eu vou te provar rapidinho. Quando você tá com um perfume muito cheiroso e as pessoas não querem falar o perfume que é. Gente, isso é tóxico. Gente, que... Isso é muito tóxico. Tipo assim, as pessoas às vezes falam, eu tenho um perfume que eu uso, que é o perfume de sair, que é um perfume super caro, enfim. E eu uso isso só pra sair. E várias vezes que eu saí com esse perfume, as pessoas ficavam, tipo, nossa, que cheiroso. Mas eu vou te perguntar, porque eu sei que é o seu cheiro. Tipo, gente, que? Tipo, é um Não, perfume. tudo bem que tem essa camada que, tipo, é o seu cheiro. Mas tipo, não, Eu nem te conheço. Eu nem te conheço. Pode roubar meu cheiro, beleza. Eu não me Exato. importo. Ok, eu entendo que tem gente que se importa. Mas, tipo, num ambiente, tipo, escola. Tipo, é um ambiente controlado. Tem a pessoa, É. tem a menina que se veste melhor. No mundo real, gente, você não vai ser a pessoa mais cheirosa do mundo. Desculpa. Exato. Desculpa. Exato. Tipo, se liga, sabe? E aí, sabe umas coisas assim? Por exemplo, eu tenho muito isso de, tipo, elogiar as pessoas. E se as pessoas elogiam alguma coisa minha, tipo, eu não vou falar, não tô querendo educar as pessoas. Então, se você tá escutando aqui, você é esse tipo de pessoa, isso não é uma mensagem de, tipo, você tá errada. Mas é uma coisa que pra mim é muito natural. Tipo, a pessoa elogia uma roupa minha, vai falar, legal, é de tal loja. Sim. Comprei, não sei o quê. E aí eu já falo isso natural. E às vezes, quando eu elogio as outras pessoas, elas, tipo, tá, obrigada. Tipo, e eu sei que vem de um lugar, tipo assim, eu não vou te falar de onde é, sabe? E tipo, gente, sabe? Assim, respeito, porque também entendo que às vezes você fala, tipo, a menina vai comprar uma blusinha igual a minha, vai se vestir igual a mim, tá querendo roubar o meu estilo. Mas it's not that deep, sabe? Você nem é tão, tipo, você não é tão witch girl assim, sabe? Tipo,
E eu acho que vem muito de um lugar de rivalidade feminina. E isso era uma coisa que eu queria tratar aqui no episódio, nesse lugar de comparação. Porque, mano, a rivalidade feminina, ela tá em muitos lugares, ela tem muitas camadas. E tem um pacto social que nós mulheres fizemos de não falar sobre isso. Tipo, a gente não fala sobre rivalidade feminina. E a rivalidade feminina, ela está em todos os lugares. Tipo, nós estamos constantemente nos comparando com outras mulheres. E a gente não conversa sobre isso. Tipo, a gente não fala abertamente sobre isso. E é muito louco, porque, tipo, é uma forma meio que de controlar a gente, sabe? É aquela coisa meio assim, tipo, as mulheres vão entrar sempre na linha, elas sempre vão estar se comparando, elas sempre vão se sentir insuficientes, porque elas ficam nessa rixa aí eterna. E, cara, a gente não fala muito sobre isso, sabe? Tipo, tem essa camada, né? Exato. Eu acho que é uma boa ideia de episódio, amiga. Mas enfim, eu queria já passar por uma finalização. Não sei se você quer fazer mais algum comentário. Eu queria fazer uma Diga. coisa só, que eu queria falar, que eu acho que a comparação, ela pode ser muito válida também, em você se comparar consigo mesma também. Que eu sei que isso é uma coisa que coach fala aí pra caramba e tal, mas sim, eu vou falar e eu acho que, tipo, esse é o tipo de comparação que eu acho que é o mais saudável que tem, porque você olhar pra sua versão no passado e ver o tanto que você caminhou é uma boa forma de você se comparar e de você se usar meio como balizador também, sabe? Tipo, Você é seu próprio não guia. consegui, exato, não consegui tal coisa, tá, mas, sei lá, não consegui correr uma meia maratona, vou dar o exemplo da corrida porque é mais fácil, mas antes eu nem corria, tipo, tá ligado? Antes eu não conseguia correr 100 metros sem caminhar, tipo, sabe, essas coisas, você para pra pensar e você consegue ver um pouquinho mais dessa evolução e ver que, tipo, meu, tá tudo bem, você não é um fracasso, sabe? Sei lá, quando dá essa sensação, acho que olhar pra dentro, assim, é muito importante, tipo, se comparar com a sua versão passada, por mais que seja uma coisa de coach, eu acho que é importante a gente fazer esse movimento. Justo. Eu acho que às vezes eu me passo na minha comparação comigo mesma, porque às vezes eu tô em um lugar diferente. Mas, tá, não sim, sei. sim. Sim, eu acho que, enfim, a gente pode falar sobre isso em outro momento. Eu acho que a gente já hablou demais. Mas, enfim, tipo, a ideia desse episódio não era trazer alguma conclusão muito fora da casinha. Mas é tipo, criar uma pequena reflexãozinha assim na sua cabeça. Você criou, a gente fica muito feliz por isso. E se resolveu alguma coisa, gente, lucro, tá? Porque, tipo, isso também não tá bem resolvido pra gente. A gente não veio aqui te dar uma resposta. Mas, enfim, contar um pouco das nossas experiências. Mas, amiga, queria te perguntar só mais uma coisa. Qual é sua música da semana? Minha música da semana, assim, eu ia falar uma da Ariana Grande, mas eu já acho que você vai falar alguma delas, porque a Ariana Não Grande vou. lançou o álbum. Não vai? Mas eu também já mudei. Tá. Então, enfim, contei a história, a Ariana Grande acabou de lançar o álbum, muito bom, Sim. amei, love, mas não vai ser a música da semana. Semana que vem Música da provavelmente seja. pode ser que sim, aí a gente vai ter que combinar. Mas minha música da semana é uma música do The Strokes, que é Machu Picchu. Gente, tipo assim, é uma música que, sei lá, eu acho que é uma música famosa deles, não sei. Porque, sei lá, também não sei quais são as músicas famosas deles. Eu era muito viciada nisso quando eu era criança, não era nem quando eu era adolescente, entendeu? Eu era, Caraca, tipo, amiga. criança, eu adorava The Strokes. Porque meu pai gostava e era tipo, o único tipo de rock que eu achava legal, que era meio boy band. E essa música, ela é muito boa. Eu tinha esquecido. Sabe quando você esquece da existência de uma música? Sim, é a Só melhor que aí, coisa tipo, quando você redescobre. eu meio que lembrava que essa música existia em algum lugar de mim. Eu escutei uma música dos The Strokes essa semana. Eu falei, tipo, mano, sabor a música que eu tava buscando. Mas não era Machu Picchu. E aí, tipo, quando eu achei Machu Picchu, eu fiquei, tipo, cara, essa música é muito hit. Tipo, uma música velha deles, muito boa. Se tiver Machu Picchu mesmo. Amei, tipo, amiga. Eu vou escutar. Eu não tô muito in no mundo dos Strokes, mas, tipo, várias influenciadoras que eu, tipo, amo muito, gostam muito deles. Então, tipo, beleza, vamos dar uma chance pra eles. Mas não é tanto meu mundo. O show pop, deles que foi eu o pior amo. show que eu já fui na minha vida. Tipo assim, Você já foi foi no pior. show deles quando? Mano, 2019, acho No que foi. Lola? Sim, mano, foi, Ah, tipo, tá. muito ruim. Eles não são uma banda boa de show. Tá. E eu tava muito animada, mas enfim. Mas é uma banda boa, tem umas músicas legais. Enfim, falando em bandas e em shows, a minha música da semana é do Five Seconds of Summer. Que eu vou no show deles em setembro. E, tipo, agora já passou o show do Harry Styles que eu fui. Infelizmente, eu e a Amanda, a gente não foi. Eu ia, tipo, um Gente, dia eu não fui. sozinho com a Amanda. E aí foi o dia que foi cancelado. Enfim, a gente acabou não indo juntas e a Amanda não foi no geral. Mas, enfim, eu fui no show do Harry Styles. E como já passou, eu já tô animada pro próximo Mudou. show que eu vou. E, gente, Five Seconds of Summer é uma banda que, tipo... Gente, eles são muito bons. Eu sou muito fã deles. E eu fico muito animada quando eu lembro que eu vou pro show deles. Porque, tipo, eu amo muito eles. E, tipo, isso não é muito legal. E aí eu, muito tipo, legal. Aí, tipo, eu tô em fases, né? Vocês viram que eu tava, tipo, muito viciada na Olivia Rodrigo, na Ariana Grande. Tipo, agora quero me preparar mais pro show. Eu, tipo, tô estudando a playlist do show deles e eu tô, tipo, mano, eu sou pedrada! Mas, enfim, eu vou botar, tipo, a música mais famosa deles, que é She Looks So Perfect. Que é, tipo, Nossa, hit de eu sei cantar essa 2014, música. assim. Tipo, mano. Sim. Tipo, só pra vocês
se vocês não são fãs, mano, adentrem aí um pouco o mundo, porque é um mundo muito maravilhoso. Eu amo ser fã deles. Mas, amiga, eu também quero fazer uma última pergunta antes de você falar os recados finais. Qual é o livro que você comentou no início do episódio? Que você leu sobre, tipo, como curtir a vida? Mano, eu sempre fico na dúvida direito como que é o nome, mas eu acho que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Tá. É um livro sobre uma médica da USP, que ela é geriatra, só que ela trabalha muito com assistência paliativa. Então, com pacientes que estão passando por uma situação, enfim. E aí, mano, é um livro muito legal. Eu vou ser muito sincera, tipo, me surpreendeu muito a leitura e as reflexões que ela traz. Porque, é uma médica que escreve. E, assim, a forma como ela fala sobre, tipo, como a gente lida com a morte, como a gente lida com a vida, o que é cada um deles e como ela dá essa assistência pras famílias que estão passando por essa situação. Cara, foi um livro que pra mim, tipo, de verdade, botou no chinelo Mudou muita vidas. coisa que eu já li, assim, de verdade, compensa muito. Foi um livro que minha mãe tinha me indicado há muito tempo atrás. E eu ensaiei pra ler várias vezes, só que eu sempre ficava tipo, agora não, porque eu achava que ia ser pesado. Mas não é. Me surpreendeu muito. E é uma leitura muito fácil. Tipo, Depois uma me passa delícia, assim, direitinho, eu muito coloco bom. na descrição. Vou Caso vocês colocar. também ficaram curiosos e queiram ler. Mas, amiga, vamos passar pros recados finais? Bora. Bom, sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Nós somos @somesmacoisa.pod no Instagram e no TikTok. No Instagram a gente tem nossos posts celebrativos dos episódios e no TikTok a gente tem os cortes dos episódios. Então, você quer compartilhar alguma coisa dos episódios? Entra lá no nosso Instagram, entra lá no nosso TikTok, compartilha com as pessoas que você acha que querem que precisam ouvir ou que você quer que conheçam o podcast. Também os nossos posts no Instagram, eles são super repostáveis, entendeu? Sempre tem uma lacração lá se você quiser postar. Então, sigam a gente. Não esqueçam de avaliar esse episódio aqui no Spotify, no YouTube ou no Apple Podcasts, independente da plataforma que você tá ouvindo. O engajamento é muito importante. Comentem o que vocês acham dos episódios também. A gente adora ver os comentários de vocês. Então, é muito bom saber que tem outras pessoas escutando a gente por aqui. Se tá fazendo sentido, se vocês gostaram desse episódio. Todas as informações sobre o episódio, elas sempre estão nas descrições também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem lá, os links sempre estão lá. Então, entrem. A gente tem a nossa comunidade no WhatsApp. Não esqueça de entrar, que é por lá onde a gente veicula a maioria dos recados do podcast. Então, lançamento de episódio, ideia pra nome, ideia de episódio, novo formato ou qualquer outro tipo de lançamento, a gente sempre publica lá no nosso WhatsApp, no nosso canal de comunicação. A gente tem o nosso formulário de conselhos, que também sempre tá no link da descrição aqui, que vocês podem colocar conselhos. Eu e a Ana Lu, a gente faz vários episódios sobre conselhos. O último foi de conselhos amorosos com a Clarinha, a nossa amiga, e aí ela, enfim, participou e comentou. Quem sabe a gente traz outra pessoa pra fazer comentários de outros conselhos. Então, se vocês quiserem mandar alguma coisa pra gente, é muito legal. A gente sempre adora gravar episódio assim. A gente lança episódios todas as quintas-feiras, de quarta pra quinta. E é isso, né, amiga? Esqueci alguma coisa? Não, só isso, Acho gente. que não. É isso. A gente vê vocês ou na próxima quinta-feira ou no nosso episódio extra. Fiquem de olho. É, exato. E comentem também se vocês estão gostando dos episódios de segunda. Exato. Mas é isso, gente. A gente vê vocês mais tarde, então. Tchau! Até, tchau, tchau.